meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Esperança, nossa conversa informal, gostosa e inteligente, com a participação de membros queridos da nossa querida igreja, comunidade da família de Americana. Nós estamos aqui tendo essa roda de conversa criativa, dependente de Deus, para que você, sua família e a nossa história como igreja, pós-pandemia, seja uma história ainda mais fiel a Deus, mas também desse povo que pode ser luz na escuridão, desse povo que pode salgar essa terra, que tanto precisa dessa gente da igreja, que trabalha, que produz, que sonha, como nós conversamos na sexta-feira passada, e hoje de novo aqui no nosso canal, nós estamos querendo realmente ser uma igreja que olha para a sociedade, mas olha também com a ótica do reino de Deus em todas as coisas. Hoje à noite, nós temos como nossos queridos convidados, gente daqui da nossa igreja, aqui no centro, Ladies First, nós temos a Priscila D'Amico Fantini, gerente de negócios de área bancária, 13 anos de especialização na questão bancária, trabalhando diretamente com a economia. Aqui ao meu lado, eu tenho o nosso querido Luiz Machado, gerente comercial, trabalha diretamente na indústria têxtil. Lá na ponta esquerda, o nosso querido Rubão, o nosso irmão José Rubens Claus, gerente de controladoria. Gente que trabalha na área que é o assunto de hoje à noite. Eles representam várias das múltiplas faces que existem na área de economia. Quando essa pandemia chegou ao mundo, houve uma grande discussão de qual área que deveria ser atendido primeiro. A área de economia ou a área de saúde, porque vidas têm valor e vidas custam. Cuidar de vidas custa. E nós vimos que até hoje, quase 2 meses depois, ainda há necessidade do diálogo. Então, você que está em casa, você fala, mas eu não sou da área de economia. Mas a questão da pandemia tocou nas suas finanças, tocou no seu emprego, tocou naquilo que é projeção de consumo, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós já debatemos um pouco, conversamos, nós vimos que não existe uma previsibilidade clara da questão da economia, mas nós estamos aqui pensando, refletindo por uma economia que passa desde a questão bancária e industrial até essa economia doméstica, que entra na minha casa e na sua casa. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 2, o seguinte: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8 pessoas, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E é interessante, meus queridos, que me parece que caiu uma desgraça. A pandemia mexeu não apenas com o nosso senso de sobrevivência, mas com as nossas situações econômicas, das mais simples às mais complexas. E eu quero começar a minha conversa com vocês, lembrando que um grande executivo da Confederação Nacional de Indústria do Brasil, ele disse que a crise que nós estamos atravessando não tem precedentes. Ela é muito forte e parece que a ele paralisou toda a economia como um todo. E quando eu li essa notícia, eu fiquei pensando o seguinte: toda crise é uma crise nova, ou seja, pior que esta crise que nós estamos atravessando, e a Bíblia já fala que desgraças poderiam nos atingir, nós já não aprendemos como sair de crises. O que eu quero ouvir de vocês é, a gente já não sabe sair do olho do furacão? Fiquem à vontade. Bom, obrigado, pastor Oswaldinho, de nos convidar para esse bate-papo, né? Esperamos contribuir de alguma forma para trazer conhecimento ou algum incentivo e também cuidado para esse momento que é novo para todos nós, né? Uma experiência nova em que a gente estamos vivendo, de uma certa forma, pasmo, porque a gente não tinha a ideia de que isso iria acontecer nesse ano. Todos nós, as empresas, as pessoas, estavam se preparando para um ano bom, um ano em que a economia tenderia a crescer, um ano em que as empresas estavam mais preparadas para passar as dificuldades de outrora, que nós vamos vindo de um tempo já de recessão. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a crise em si,
ela abre um espaço para novas oportunidades de negócios. E dentro disso, há um pequeno grupo que vai, com a crise, ganhar dinheiro, e há um grande grupo que vai perder, que é o caso nosso, né, que a gente está vendo, né, não nosso específico, mas eu falo assim, da situação Brasil e a situação mundo. Nós estamos vendo que, agora, a crise, ela gera um empobrecimento geral, tanto das empresas como das pessoas, das famílias. Então, sair do olho do furacão, eu vejo que tem que haver um pouco de criatividade. As empresas, as pessoas têm que ver aquilo que está acontecendo ao seu derredor e mensurar o que ela pode fazer para sair da monotonia, né? E entrar numa área em que ela consiga novamente colocar os trens nos trilhos. Eu acho que é por aí que eu entendo que como sair desse olho do furacão. Não existe uma receita, existe sim uma forma de aprender com este momento. Então, tivemos outras crises? Tivemos, aprendemos, mas não temos uma receita pronta. Existe aí uma perspectiva e um crescimento a partir desse momento. Eu acredito que o que a gente faz quando a gente está numa crise ou entrando numa crise, a primeira coisa que as pessoas fazem, mesmo a gente enquanto empresa, é você tentar tirar uma foto do momento, para você ver internamente como você está e também externamente o que está acontecendo. A partir disso, você tenta prever alguns cenários pessimistas e otimistas para você poder tomar algumas atitudes. Então, obviamente, toda crise você vai passar por algum tipo de redução de custos, porque se você pensa numa crise econômica, você sabe que vai ter menos receita. Sim. E, consequentemente, você vai ter dificuldade para honrar os seus compromissos. Então, não é mágica, não é uma receita. Para sair do olho do furacão, primeiro você tem que tentar entender o tamanho desse furacão. O que hoje a gente tem dificuldade é justamente para saber o tamanho desse furacão. Exatamente. Dimensionar o tamanho, a velocidade e o poder desse furacão. Vamos lá, de novo, Luiz. O tamanho, a velocidade... E o poder desse furacão. No poder do furacão, Luiz, eu acho interessante, porque na última semana, o valor do dólar no Brasil bateu um recorde. E aí, a gente ouve, eu gostei, eu não sei se foi a Priscila ou o Klaus que falou, né? E você agora sintetizou, que crises têm cenários positivos e cenários negativos. E quando a gente fala de um papo de esperança aqui, não é que a gente vai dar uma receita mágica, ou esperança não é não ver o que há de negativo, porque hoje, com o programa indo ao ar, pode ser que até ele vir ao ar já houve uma outra revirada no mercado, porque o mercado econômico ele tem essa instabilidade até de forma meio que natural, né, Priscila? Sim. Banco, principalmente, as coisas são rápidas nessa alteração. Exatamente. O mundo está muito dinâmico. A gente estava comentando agora há pouco, a questão, por exemplo, da informação e o WhatsApp nos levou para um mundo onde a informação de alguma coisa que acontece hoje lá na Austrália, em segundos está aqui afetando a gente. Sim. Então, a gente tem uma facilidade de ter acesso à informação, mas muitas vezes você não tem tempo hábil para digerir essa informação e tomar uma atitude em cima disso. Isso aí dificulta muito o teu dia a dia, né? Facilita a facilidade de ter uma informação rápida, mas dificulta. Eu lembro que há 30 anos atrás eu trabalhava numa empresa onde a gente tinha algum problema, enviava um fax para os Estados Unidos. Sim, um fax. Quem é da época do fax? E a gente esperava de 2 a 3 dias para receber a resposta. Se estivesse demorando demais, você fazia uma ligação e informava que você tinha enviado um fax no dia tal, da empresa tal, aguardando um retorno. E eles iam avaliar o teu caso. Hoje em dia, você manda um WhatsApp e você quer a resposta em segundos. E se a pessoa não leu, você liga para a pessoa para falar, eu te mandei um WhatsApp, por gentileza, você pode me retornar? Então, esse é o mundo que estamos vivendo hoje. E as pessoas ficam muito plugadas também, né? No WhatsApp, é uma ferramenta hoje de relacionamento de uso extenso, intenso, né? Todo mundo usa. Mas uma das coisas que estão falando é exatamente isso. A gente está tentando colocar alguns pontos aqui,
mas a gente vê que não se existe realmente uma receita para isso, né? Tudo o que se está se falando são previsões do que pode acontecer pós-pandemia e que nem o Luiz disse, nós não sabemos qual a intensidade disso ainda, quanto tempo ela vai ficar, em que momento nós vamos ter o início de sair desse estado de quarentena que na maioria do Brasil hoje, nós podemos ver que, principalmente no estado de São Paulo, né, a data é até 31 de maio, mas a gente não sabe se isso ainda vai ser estendido. Sim. Então, de uma forma geral, há uma expectativa de que as coisas se acomodem para que a gente possa tirar realmente uma ideia do que está acontecendo e do que a gente pode fazer para entrar novamente, como eu disse, com os trens nos trilhos, né? Isso. Pegar a empresa e colocá-la novamente, a empresa ou a vida familiar das pessoas, para saber exatamente que programação você pode fazer, porque hoje tem muitas incógnitas. Assim como uma empresa, ela não sabe se ela está parada, quando ela vai poder voltar a trabalhar, a faturar, a fazer negócios, como o funcionário, o empregado, que ele não sabe se ele está com o salário dele, o emprego garantido, o salário suspenso, se ele vai ter redução de salários, e tem compromissos chegando todo dia. Né? Como dizem, os boletos não param de chegar, as contas chegam todos os dias. O consumo aumenta, né? Por estar dentro de casa. Eu acho que a gente está aqui tentando fazer algum prognóstico que seja inspirativo para que as pessoas não busquem só na economia, só nas coisas naturais, mas também que, como diz o nosso tema aqui, que é um papo de esperança, que as pessoas busquem também em Deus, na sua palavra, nos relacionamentos, algo que possa trazer algum fundamento essencial para a sua vida. Porque se nós ficarmos só martelando a crise, nós vamos ficar doentes também. Vai. E esse é um problema sério também. Isso é uma coisa muito importante, porque se você ficar focando só na crise em si, você fica no olho de furacão e você não enxerga que fora do furacão existe um mundo também. Existem coisas acontecendo. Tá? Caminhos, você pega, por exemplo, esses programas que percorrem as cidades e vem o furacão, eles ficam analisando a rota, prevendo a rota, coisa que às vezes não dá para prever, e eventualmente ele bate num lugar, não bate no outro. Então, você também tem que pensar que, de alguma forma, existe uma esperança depois disso. Como disse o nosso irmão Osmar outro dia, uma certeza da crise é o seguinte, que ela tem o começo e tem um fim. Exato. E eu quero crer que nós estamos mais perto do fim da crise do que no começo. Então, essa é uma primeira esperança que a gente tem que ter, que essa crise está mais perto do fim. Então, aí nós já vamos para uma prática econômica, porque esperança não significa falta de juízo. E como a gente vê informação, muitas informações, e ao mesmo tempo muito rápidas, nós temos tido algumas informações de que em alguns lugares, que mesmo em crise econômica, mesmo por causa da escassez financeira, há uma demanda de consumo reprimido. E a gente vê gente já esperando que haja esse consumo reprimido para desovar tudo aquilo que acumulou, que guardou ou que não vendeu. Em alguns países da Europa, esta semana, depois de abrirem lá para o comércio, tinha filas em alguns shoppings, porque as pessoas sentem essa necessidade de consumir, já acha que já viveu a crise, que já angustiou, e agora é a hora de eu ir para a fila, de eu comprar. Eu queria perguntar aos queridos exatamente, como é que a gente tem que pensar um pouco essa questão do impacto econômico? Porque o Rubens falou, vai ter gente que vai lucrar e gente que não vai lucrar. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente que vai tentar levantar dinheiro rápido, com empréstimo, com financiamento. Como é que a gente deve ter esperança e juízo diante da possibilidade de consumo pós-pandemia? Quero ouvi-los. Conscientização. Não tem outra opção, porque se você consumir demais, você pode estar tirando, né, daquilo que você poderia ter um respiro maior, de repente essa euforia de sair para consumo e deixar de ter as coisas essenciais, né? Porque eu enxergo hoje que as pessoas estão com medo de fazer isso,
Aí liberou, vamos lá, vamos fazer a compra, vamos, né, na euforia de gastar, né? E Pelo muitos impulso, nem né? têm, exatamente, muitos nem vão ter para gastar, né? E vão fazer o quê? Se reter. São 2 grupos que a gente estava comentando aqui, né? Aquele que tem, né? E aquele que não vai ter, Eu acho o seguinte, né? que de alguma forma a economia, ela é rodada, ela é movimentada pelo marketing. Sim. E o marketing, ele tem os seus grupos que eles podem saber quais grupos que são consumidores. Nós temos as classes de consumo A, B, C e D. Né? Eu vejo que a classe A e a classe B é um grupo que provavelmente não vai sentir tanto o problema da crise, pela forma de rendimento mais autossuficientes, economias e já tem algum patrimônio. Então, essas pessoas, elas devem ser chamadas para o início do consumo. Né? Puxar, né? Agora, Sim. as classes C e D, eu acho que é uma classe que ela só gasta aquilo que ela tem. Agora, aqueles que são consumistas por natureza, eu acho que vai ter uma barreira para eles. Que é assim, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ter crédito? E hoje nós temos visto que, em função de todas as crises que já tivemos, os bancos são muito mais seletivos hoje para se conseguir créditos. Então não é você vai no banco e fala, não, eu quero aí um crédito de X para me consumir. Se você não tiver garantia real, se você não tiver salário, ele vai pesquisar se você está numa empresa que está sólida ou não, para te dar um crédito. Então, eu vejo que essa questão do consumo, no momento em que tivermos aí um início de retorno à normalidade, que vai ser um tanto diferente daqui para frente, eu creio, nós vamos ter que vai ser um negócio mais lento. Né? Não vai ser assim tão... A gente imagina que vai ser uma retomada lenta. Isso, a gente estava conversando um pouco atrás, se essa retomada seria em V, que ela seria rápida, da mesma forma que caiu. Desce, Se ela seria sobe. em U, onde ela cai e ela fica um tempo e depois já sobe, ou se ela vai ser em L, que é depois da caída uma grande recessão. Não, peraí. Volta um pouco Vamos disso. lá. Volta. Eu sou de humanas. E eu quase peguei. Agora, o que eu gostei, igreja que tem tecnologia é outra coisa. Conforme o Luiz falava, a Priscila desenhava. Tá vendo? Repete que isso ficou, ó. Vamos lá. A gente estava conversando. Mas explica agora, sem Vamos lá. zoeira. Não, Explica. ela faz para mim a explicação. Se a retomada da economia vai ser em V, de forma que ela cai e sobe rapidamente, se ela vai ser em U, onde ela cai, fica um tempo embaixo e já sobe, ou se ela vai ser em L, onde você tem uma caída, uma grande recessão para depois subir. E tem o W ainda, hein? W? Que pode cair depois de novo. Cai, sobe e cai de novo, rapidamente. Mas E daí o para depois subir. determina isso? O que determina se quais são os principais pontos? Se é em V, W, U, L? Não, aí eu acho que são expectativas de que como o comércio vai reagir depois do início da retomada do crescimento. Mas assim... Né? São expectativas. Quais são os seus critérios e aí são normas assim, ou técnicas que a economia usa para dizer se ela vai ser dessa forma que ela falou, em V, que cai, porque houve uma queda rápida de consumo. Brusca. Nós estávamos lá em cima e descemos para zero. Agora, na retomada, ela vai ser rápida, as pessoas vão voltar a consumir? Eu acho que não. Eu acho que, mas há essa discussão, em V, em U ou em L. Né? Ou em W ainda, que seria de ter um segundo ciclo da pandemia e isso aconteceu uma recessão maior ainda. Agora, dentro dessa previsibilidade que não existe, eu tenho particularmente alguns setores que a gente está vendo alguns movimentos. Tá? Uma das coisas que a gente tem praticamente com certeza é que alguns segmentos vão reagir diferente do que outros. Nós não vamos ter um retorno de pós-pandemia igual para todos os segmentos. Então, eu conversei com algumas pessoas do ramo imobiliário. Certo. O ramo imobiliário, alguns corretores me informaram que o mercado está andando porque, justamente, o banco tem uma garantia real. Então, o banco tem segurança para fazer o empréstimo. Tá. Então, esse mercado pode retomar mais rapidamente.
Outro mercado que a gente tem visto, o mercado de automóveis. Mais uma vez, garantia real é o próprio bem, e as pessoas disseram que as taxas de juros estão mais baixas do que estavam há 3 meses atrás. Automóveis, financiamento de automóvel. Financiamento de automóvel. Mas não sei se o ramo de automóveis ainda vai ter um crescimento, porque as fábricas estão paradas por falta de pedidos, né? Sim, mas, por exemplo, Seminovos, nós temos muitos automóveis seminovos. Os seminovos talvez sim. Especificamente nesse caso, porque eram o seminovos. custo já está... Está depreciado, parte foi né? depreciada, Sim. e você já está com ele disponível, e a pessoa vendo, às vezes, uma taxa de juro baixa, é o que você falou de marketing. Se você vê, o brasileiro, se ele vê, olha, uma taxinha de juros baixa, ele acaba se animando, ele encara. É mais atrativo. Atrai. Então, mas precisa ver se vai ter essa... Porque hoje eu vejo assim que as pessoas, por todas as notícias que a gente tem visto no noticiário diário, há uma depressão das pessoas em função do medo que foi instalado em função da pandemia. Uma coisa também que, agora estou falando eu aqui como técnico, às vezes analisando, eu vejo assim que há uma informação de que provavelmente 70% da economia esteja funcionando, ou estejam liberada para funcionamento, né? Mas, se você olhar, eu posso, por exemplo, na empresa que eu trabalho, que é do ramo têxtil, a gente vê que a empresa poderia estar trabalhando com seus funcionários lá dentro, com todas as normas de segurança e de saúde sendo observadas, mas a ponta, que é onde é a loja, onde deveria ter o início da comercialização dos produtos, que são as roupas, que são os produtos acabados, esses estão fechados. Então, se a ponta não funciona, como é que vai funcionar a cadeia, né? A parte lá de trás, Exato. que faz a matéria-prima, né, para as roupas. E aí, entre essas outras, que são, por exemplo, se as fabricantes de automóveis estão paradas, as de autopeças também estão, porque se uma não movimenta, é uma cadeia. Então, nós temos que pensar que essa informação, talvez que a economia esteja 70% liberada para funcionar é uma coisa, mas funcionando não está. Funcionando numa capacidade muito baixa. Ou funcionando numa capacidade muito baixa quando está funcionando. Que não é 70%. A gente está vendo que, analisando aí as empresas de uma forma geral, estatisticamente, os governantes estão falando que 70% está funcionando, mas a gente vê que não é esse o panorama. E muita gente em casa, né, sem saber exatamente, será que eu tenho meu emprego garantido? Será que a minha empresa vai para frente? Será que os negócios vão fluir? Então, há uma incerteza muito grande nesse momento. Deixa eu aproveitar que você falou, porque isso é uma das coisas que a gente sabe que no coração, no dia a dia do povo da nossa igreja, isso toca, que é a questão do trabalho, do emprego. A gente fala de economia e a gente fala de produção, de relação profissional. Nós vimos desde que essa pandemia começou, essa foi uma área que se discutiu, que se amparou, que eu vejo, né? De onde eu falo, eu penso que até as relações trabalhistas no Brasil tendem a mudar, porque é uma coisa que a gente já ouve falar de reforma, diferente de outros países que você tem muito mais facilidade de negociação profissional, de quanto o governo leva, quanto que a empresa paga. E aqui eu queria até, de uma maneira positiva, de uma maneira esperançosa, pensar com vocês o seguinte: a sociedade também está olhando o valor do trabalho de uma forma diferente. Já se sabe que posições profissionais que eram desprezadas, como babá, assistente social, faxineira, cuidador de idosos, hoje tem um valor diferente, exatamente por causa do contato, do medo de contágio e de tudo aquilo que envolve. E
a gente sabe que hoje os profissionais de saúde, as crianças estão em casa, os pais tentando ajudar, ensinar, aprender. Então, até a posição de professor ganha uma nova visão. O que vocês pensam? Eu queria ouvir de vocês o que vocês esperam nessas questões de trabalho, de emprego e economia. Quais as tendências, quais os desafios que vocês percebem? Eu sei que a Pri, neste momento, até não está trabalhando. O que vocês tendem a enxergar aí que essa crise econômica pode mexer com as relações de trabalho? Quero ouvi-los. Eu até coloquei uma informação aqui, que a crise ela gera desemprego e aumenta a informalidade. Né? E há uma tendência à flexibilização das leis trabalhistas. Porque se nós temos muita gente desempregada, né, e não se consegue emprego, e as empresas estão reclamando que o custo para se contratar uma pessoa é muito alto, haverá uma forte pressão para flexibilização das leis trabalhistas. Né? Uma das coisas que a gente já está vendo, que alguns comentários econômicos que seriam, por exemplo, que inclusive a gente vê que o presidente foi contra, né, desde o início, a questão da CPMF. Né? Mas já está se pensando em algum tributo semelhante à CPMF, porque ela tributa a renda, a movimentação financeira. Sim. E quando se tributa a movimentação financeira, vai gerar uma receita para a federação. E porque hoje o Estado, né, eu falo, a federação não pode, o governo não pode perder receita, porque ele também está numa situação difícil. A situação fiscal pública está muito difícil também. Né? Então, só que o custo de uma contratação na empresa também está muito alto. Então, o que se sugere? Trocar o imposto do INSS patronal por esse tributo, que todo mundo dividiria entre toda a sociedade e as empresas não teriam o custo do INSS, que é a parte patronal, que geraria em torno de quanto hoje, Luiz? Acho que 20%? 20%. Geral, 20%. Acho que 20%. Em média, 20%, é isso. Então, esse custo que a empresa tem hoje seria compensado por esse tributo que seria dividido por todas as pessoas que usam recurso financeiro. Que, no geral, você movimentou a conta, você tem lá um percentual baixinho, né? E dividiria esse custo das empresas, e isso aí flexibilizaria o trabalho e daria mais condições de contratação para as empresas. Além de outras normas, que o Luiz está mais na área, também ele pode citar outras que vocês acham que caberia nesse momento para a gente flexibilizar as leis trabalhistas, para que num momento de crise como essa que a gente está enfrentando, muita gente que pode ficar desempregada ou ter falta de recursos, que essas pessoas voltem a ser empregadas com carteira assinada, que é o ideal. Porque a informalidade não ajuda em nada. Não Nós ajuda vimos em nada. isso agora, né? A informalidade, o governo Não, teve que pôr a mão no exatamente. bolso. Para compensar. Existe uma outra situação que foi comentado, por exemplo, uma pessoa que trabalha na informalidade, mas ela não tem uma residência fixa e tudo mais, ela não é elegível para receber, por exemplo, um benefício do governo, tem algumas dificuldades. Sim. Então, concordo com o Rubens que tem que ser realmente uma situação de CLT, uma situação regularizada, mas a gente entende que para as empresas o custo é elevado. E aí vai ter que passar por uma flexibilização. Depois, não sei se você vai falar sobre isso, mas se a gente pensa em fazer uma retomada da indústria e uma retomada de forma competitiva com os produtos importados, se a indústria não tiver alguns benefícios ou alguns fatores que a auxiliem, ela não vai ser competitiva com o produto importado. Inclusive porque o parque industrial do Brasil, ele está passando por uma renovação, ele vem de um sucateamento, vamos dizer assim, por todas as crises que nós passamos. Então, o parque industrial também das indústrias, ele precisa de um incentivo para gerar uma tecnologia de ponta para ser competitivo, para o custo com eficiência, capacidade, competitivo, velocidade. com
os produtos de outros países desenvolvidos, de primeiro mundo, né? Eu acho que é por aí. Priscila, Exatamente atropelado. isso. Eu acredito que o governo vai estender medidas para facilitar aí as empresas, aquelas que estão em dificuldades, aquelas que ainda, né, vão caminhar aí para esse tempo. Vai existir uma recessão de desemprego, vai muito grande, mas assim, também como o Rubens citou no começo, na crise também se tem esperança, porque muita gente eu vejo hoje em canais, né, empresas contratando. Empresas mandando embora, mas empresas contratando. Então, assim, vai mudar o jeito? Vai mudar o jeito. Vai ter algumas medidas para incentivo? Vai ter medidas para incentivo. Mas não se pode, né, vamos dizer assim, entre aspas, suspender qualquer tipo de operação, porque, assim, vai continuar caminhando. Então, assim, a esperança daqui 2 meses, 1 mês, eu estar empregada novamente, Sim, né? sim. Fora a fé, né? Mas assim, e quantas pessoas, né, não vão estar nesse mesmo patamar? Então, assim, pessoas tendo, né, o desemprego, mas também tendo a capacidade de se reinteirar num mercado, em outros patamares, em outros tipos de Então, empresa. Só que hoje está desbalanceado Sim. isso, né? O desemprego com a Sim, empregabilidade e vai crescer, tá desbalanceado. Hoje nós estamos tendo uma tendência para Menor. desemprego muito maior Sim. e para emprego pequeno. Mas isso que eu acredito. a gente também vê que, né, no caso do nosso país, houve esse incentivo de R$600 que veio para os trabalhadores autônomos e tudo mais, que é uma forma de ajuda. Mas tem que Medida haver emergencial, políticas né? públicas pós-pandemia Sim. para trazer, incentivar o emprego, incentivar as Isso. empresas, isso que tem que fazer o governo. Né? E não e todos nós esperamos que isso aconteça. Sim. Né? E isso tem que ser talvez mundial. Nós estamos vendo aí os bancos centrais se movimentando para colocar recurso, para não colocar dinheiro no mercado, quer dizer, as restrições que os bancos tinham de reservas e tudo mais caíram bastante para você injetar dinheiro, facilitação, os juros mais baixos para que você possa ter crédito, consumir. É o que eu falei. Só que tudo isso ainda, olhando de uma forma prática, está represado. Sim. Está represado, porque que banco que vai falar assim, lá na televisão está bonito, não, os bancos vão fornecer empréstimo, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, mas vai buscar empréstimo nessa... É a facilidade de chegar esse dinheiro até a sua empresa. É o acesso a isso. O acesso, por exemplo, não é assim tão fácil. Você fala assim, chega lá, eu vou pedir tanto, ele vai analisar e vai ser um negócio rápido. Não é. Mas tem que haver um caminho de saída para a gente encontrar o caminho do crescimento novamente, depois desse momento de crise. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não precisamos desesperar. Eu acho que o que eu estou gostando de ouvi-los aqui é que é momento tenso, é momento difícil. A gente tem aprendido, e eu tenho conversado isso aqui nas outras rodas de conversa, que uma crise proporcional como essa, ela é um fator de aceleração. Ele acelera aquilo que está meio empacado. Ora para o bem, ora para o mal. A comunicação, a aprendizagem à distância. Então, eu posso esperar que, de alguma maneira, eu que tenho... A Priscila estava comentando isso antes da gente entrar. Eu que tenho um pequeno negócio, que apesar da dificuldade de contratar 1 ou 2 pessoas, eu não preciso torrar o meu negócio já. É isso, Priscila? Pode ser que venha um incentivo ou alguma coisa para eu melhorar essa relação? Isso, exatamente. Aquela tomada de crédito que a maioria das empresas, né? Agora eu vou pegar para me resguardar nesse período aí da pandemia, né? Saíram correndo na frente 90 dias para pagar, os 90 dias vão chegar, né? E aí como que vai estar essa empresa? Vai ter capacidade, né, de pagar? Vai ser gerado maior inadimplência? Os bancos estão esperando uma queda de 2,5% de perca. Então, assim, a inadimplência vai crescer. O desemprego vai existir. Só que, assim, existe o caminho. Existe aí o governo para incentivar algumas leis aí para facilitar. Então, assim, nós temos que acreditar que isso vai ser um período, nós vamos sair disso. Em passos, às vezes, mais curtos, mas vamos chegar lá. Deixa eu aproveitar, então, você ia falar, Luiz, pode completar. Eu ia, então, já que eu saí do lado mais otimista, ir para um pouco mais pessimista.
É o que o Rubens falou. Ainda há essa lacuna do emprego e eu quero pensar naquelas pessoas que talvez que vão ter que tomar uma decisão. Eu queria ouvir de vocês. Antes do debate começar, eu queria dizer para todo mundo que essas são as pessoas para quem o Bill Gates liga, tá? Quando ele quer algum conselho. Mas agora, brincadeiras à parte, eles são muito instrumentos de Deus aqui no nosso dia como igreja. Tem que pensar a COFAM, pensar a igreja, eles são homens e mulheres de Deus usados aqui, então a gente quer tirar um pouco proveito. Eu quero pensar naquele irmão, naquela irmã que está recebendo por esses dias um desafio profissional, o comércio, a empresa que ele trabalha, colocou ele na parede e falou, ou você reduz o salário, ou você é demitido. A frase, é melhor perder dinheiro hoje do que ser demitido, é uma afirmação real? Sim, não, por quê? Quer, Luiz? Eu acredito que seja uma afirmação real. As empresas, né? O governo deu essa liberdade para as empresas reduzirem 50% do salário, jornada de trabalho, mas melhor ter os 50% do que não ter nada, né? Tem uma frase comum que diz que é melhor pingar do que secar. Secar. Então, assim, mesmo que tenha o meus... popular, né? Mesmo que alguns tenham seguro-desemprego aí para desfrutar em alguns meses aí, mas é bem menor do que um salário, às vezes, de 50%. Então, eu acredito que, se fosse para me escolher, como a maioria das empresas fizeram, é 50% e garantir, pelo menos... Outra, isso é algo, a priori, vamos dizer assim, num primeiro momento, é algo pré-determinado. Sim. Né, por um período. Não é algo assim, olha, todo mundo vai ter uma redução de salário, isso vai ser para sempre. Justamente para passar a crise. Para passar, que a estimativa da crise é 2, 3 meses. Mas, Rubem, o brasileiro é desconfiado. Continua a sua ideia, não fora da sua ideia, deixa eu olhar. Mas o brasileiro é desconfiado, porque a gente tem uma relação patronal, de emprego ainda muito... Não, mas as leis continuam existindo e continuam protegendo os empregados. Isso foi feito uma medida provisória específica para esse caso emergencial. Tá? Então, por exemplo... Ainda que esteja num tempo aberto, né? Não, veja bem, não. É um tempo aberto em termos. Se você fizer a redução do salário por X meses, a pessoa tem estabilidade pelo mesmo número de meses e a pessoa não vai voltar com um salário mais baixo. Tá? Então, passou a pandemia, volta a valer a lei antiga da CLT. O que o Rubens comentou é que depois da pandemia vai existir, eventualmente, uma flexibilização para novas contratações, mas no país que a gente vive... Para aqueles que ficaram no caminho, né? Que ficaram no caminho. O direito adquirido não é mudado no meio do... Isso não existe, entendeu? A segurança existe. Legal. A gente espera, né, que de mortos e feridos, né, sobrem mais vivos, né? Feridos vivos, né? Mas que continuem avançando. Na realidade, o governo fez isso de uma forma rápida, justamente para tentar manter o maior número de empregos possíveis. Várias empresas da região, ao invés de demitir, preferiram entrar na suspensão de contrato, seja de qual forma for, para tentar evitar as demissões, esperando uma volta rápida dessa pós-pandemia. Porque também, para as empresas, não é interessante dispensar pessoas, principalmente pessoas técnicas, especializadas, treinadas ali dentro da própria empresa. Se ela perder essa mão de obra, ela sabe que ela vai estar dando milho para o concorrente. Olha porque verdade. ela vai pegar e deixar uma mão de obra solta de um concorrente que pode estar que tomou uma posição diferente da dela, né? E contratou essa pessoa que era, muitas vezes, alguém muito importante dentro da parte tecnológica, da parte de criação de produto e tudo mais ali dentro da própria empresa. E essa pessoa, se ela foi segurada pela empresa, por causa... Ela não tem condição de pagar todo o salário, mas houve uma redução, suspensão de contrato de trabalho, coisa desse tipo. Mas ela sabe que daqui 2, 3 meses ela tende a voltar, pelo menos, ao início da normalidade. É um caminho de recomeço, né, daquilo que foi... Sim. O funcionário é um bem intelectual da empresa. Exatamente. E, como disse o Rubens, você não quer um desperdício de pessoas. E também existe o seguinte, a empresa ela não tem prazer em demitir, porque à medida que você diminui a sua produção, você pode ficar fora do seu ponto de equilíbrio. Aí, se você tiver uma empresa muito enxuta durante muito tempo, pode ser que você não consiga pagar todas as suas despesas e custos. Sim. Aí é uma área que é uma área técnica, né? Eu digo assim,
que o ponto de equilíbrio de uma empresa está ligado ao custo que ela tem com a sua produção, Sim. com o seu nível de venda. Exatamente. Então, se uma empresa hoje, por exemplo, voltar a produzir com capacidade de 30%, 40%, pode ser que ela não se mantenha viva, porque o custo dela pode ser que Maior, o bem ponto maior. de equilíbrio de faturamento dela seja 60%, 70%, 80%. Então, são análises que cada um vai ter que fazer a sua. Né? Por isso que eu estou dizendo que a criatividade, a busca de novas técnicas de venda, de novo mercado, novo produto, tem que ser esse olho clínico que o empresário vai ter que ter, né? Que o comerciante vai ter que ter. O comerciante vai ter que ter, o sistema de marketing vai ter que ter, e é lógico, né? Tem que sair um pouco desse clima de pessimista, porque nós estamos vendo que o mercado e a mídia em si hoje está sendo abarrotada de informações pessimistas. Exato. E isso gera uma depressão. A pessoa fala, não posso gastar, eu vou guardar. Né? Tanto é que a gente vê que em outras crises, por exemplo, pós-guerra, você vê, gerou, né? Eu vi isso quando eu fui para a Inglaterra, né? Você vê aqueles velhinhos trabalhando em supermercados, em bancos, e você vê assim que a vestimenta deles não é uma vestimenta de moda, de luxo, o tratamento dentário, porque eles aprenderam que lá no tempo da guerra eles tinham que economizar para sobreviver. E isso ficou uma marca moral dentro deles, né? Uma marca que eles ficaram marcados, que eles não podem gastar. De repente você vai ver aquela pessoa lá tão simples que você está achando que não tem renda nenhuma, que não tem nada, ele tem um belo de um patrimônio, mas por causa de toda a parte emocional que ele passou lá no passado, que ele viu... Ele aprendeu a viver num patamar e muitas vezes até desequilibrado. Porque ele tem recursos. Muito aquém. Ele poderia ter um carro melhor, ele poderia ter uma casa mais confortável, ele poderia dar alguma coisa para o filho, mas não. Você vê que lá, por exemplo, na Inglaterra, os filhos fazem 13, 15 anos, vão morar fora da família. Para aprender a ganhar, né? E muitas vezes os pais não dão. Por quê? Eles aprenderam desse formato. Agora, aqui no Brasil ainda a cultura é totalmente diferente. Estou falando assim, análises que eu fiz em relação Não, mas eu contei a alguma percepção. Eu fui tomar um lanche com uma família holandesa, muito chique, muito fina, e a gente é acostumado com aquele café da tarde mineiro, que até sobra coisa. A mulher abriu uma lata, aquelas latas lindas, e deu uma bolacha para cada um. Já tinha o café, o chá, e deu uma bolacha para cada um. Aquilo me deu uma decepção, uma depressão. Aí depois que eu entendi, depois que alguém acabou, falou, mãe, quero mais, tá? Um dos meninos lá. Aí ela serviu outro, porque exatamente, a gente tem uma cultura econômica que beira o desperdício. Sim. E você vê quem passou por uma guerra, por uma luta... O brasileiro não passou, nossa geração não passou por uma guerra. Então, a gente não sabe realmente o que é essa escassez. Economizar. Uma coisa que eu li esses dias, nós estamos vivendo uma situação muito provavelmente parecida com um pós-guerra. Só que dessa vez, todo mundo está na mesma situação. Entendeu? E a arma é invisível. E a arma é invisível, além de tudo, né? Então, sei lá, o país A ganhou, o país B perdeu, um saiu pior que o outro. Não, todo mundo está perdendo dessa vez, né? Todo mundo vai ter que se unir para passar isso dessa vez. Como é papo de esperança, nós precisamos pensar, então, também em distribuição de renda. Nós precisamos pensar numa economia, como o Rubens falou, criativa, olhar que a gente não ganha só para a gente, ou que a gente não pode fazer só o que a gente faz, como subsistência, como trabalho. Tem uma frase que eu li do MIT Sloan, que diz que, historicamente, as crises econômicas contribuem para uma concentração maior de renda, né? Eu posso pensar o caso do Japão pós-Segunda Guerra. O Japão enriqueceu porque teve que se reestruturar. Então, existe, segundo essa fonte, uma mudança de dinâmica que pode ser um campo fértil para novos modelos de negócio, atendendo também a novas necessidades. Então, o que há de verdade nessa afirmação e como é que isso vocês acham que pode ser usado
em nosso contexto, o contexto de Americana, que vai desde da relação têxtil, a relação de comércio, relação de serviço, uma cidade que existe para a região. Quero ouvir de vocês, como é que essa mudança pode ser fértil para novos modelos? Apesar que você já quase respondeu ela, né? A não, sua pergunta é uma eu tô aqui resposta, né? Porque você está aprendendo com falando você. que as Ele mudanças- pergunta e responde. Ele já próprio respondeu, mas eu queria colocar o seguinte, toda crise é contra você ficar parado, inerte, né? Ou seja, não fazer nada esperando que ela passe. Eu acho que ninguém tem que, nenhuma pessoa de sã consciência tem que ficar lá em casa só curtindo a fossa, né, daquilo que está passando, ficar assim, retido que perdeu e sentar em cima e chorar. Eu acho que você tem que ver novas oportunidades, alguma coisa. Então, a criatividade, observando as novas demandas de mercado, pode ser um ótimo recurso para se crescer e conquistar novos espaços no meio da crise. Isto nós temos que aprender a andar na contramão da crise. Andar na contramão da crise é você falar assim, não, a crise está aí, mas eu estou fazendo alguns negócios, eu estou crescendo, mesmo com algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que vão chorar, vão sentar em cima do problema, da perca, né? E vai ficar ali. E eu acho que aqueles que tiverem uma atitude proativa em relação a repensar o seu negócio, a repensar a sua vida, e isso eu falo em todos os termos, abrange não só os negócios, mas a própria família, né? Então, a gente aprende com a crise a como passar por cima dela com novas conquistas. Mas para isso precisa sair um pouco do monotonismo, né? Acho que é por aí que eu disse que você respondeu, né? Fala, Pri. Criatividade de sair do contexto normal, como nós já falamos aqui. Hoje eu vejo, por exemplo, lojas que só atendiam o público na loja, hoje elas vendem para o WhatsApp e entregam em casa. Então, assim, foi um jeito deles criarem para poder não ficar estagnado. Então, assim, eu já vejo isso como uma criatividade. As startups, por exemplo, né? Quantas lojas, iFood, como nós comentamos, né? Aumentou, assim, assustadoramente, porque as pessoas não podem sair, mas elas precisam comer, né? Então, empresas estão trabalhando, não tem restaurantes abertos, precisam comer, né? Durante o seu dia de expediente. Então, assim, houve uma nova visão daquilo que já existia. Então, se reinventar, se recriar. É uma mudança de hábito, uma mudança do contexto aí para a gente continuar no crescimento. Eu vejo, a gente tem conversado também, o brasileiro, ele não tem por costume planejar. Então, uma coisa que nessa crise, pelo menos enquanto empresa, e eu tenho visto outras pessoas também, a necessidade do planejamento. Tomara que a gente saia dessa crise com algumas lições. Sim. Entre uma delas, por exemplo, aprendamos a planejar melhor, ou aprendemos a planejar de verdade. A gente fazer um planejamento, fazer uma simulação, isso aí realmente é dessa forma, vai dar certo, não vai, faz uma pesquisa de mercado para esse novo negócio. Por exemplo, o iFood, eu fiquei sabendo que ele não estava preparado, o software dele não estava preparado para esse volume de pedidos que surgiu. Então, você vê, inclusive, algumas instabilidades, e eu sei que a equipe de tecnologia de informação deles está trabalhando arduamente, constantemente fazendo alterações, para que você tenha esse serviço funcionando, porque isso não vai parar mais. É uma tendência que vem e Uber, fica. por exemplo. Uber é a maior empresa de táxi do mundo, ela não tem nenhum táxi. Nenhum veículo Não tem próprio. nenhum veículo próprio. Tá? Isso mesmo. Então, realmente, o reinventar, ou o brasileiro passou a vender máscaras sociais. Né? Sim, Então, tem as sim. pessoas que passam a vender Customizadas, hein? customizadas. O customizado é diferente. A Exatamente. customização é o diferente. Porque a máscara, no começo da pandemia, uma máscara social estava custando R$10, por exemplo. Tá? Hoje está custando R$5, 3. Eu não posso Aí- dizer a marca nem a agremiação, mas eu Ixi. vi um grupo que lançou uma máscara a R$50, porque era extremamente customizada. Exatamente. E esgotou, porque todo mundo queria. Exatamente. Agora eles foram lançar a segunda remessa
a R$ 75 Mas reais. é Você exatamente vê o isso. valor que se dá É. a pensar no meu estilo, no meu Exatamente. gosto, na minha agremiação. Exato. Começa a virar um acessório. Isso. Agora já estão fazendo a máscara combinando com a viseira ou com a faixinha de cabelo. Isso. Mas e o que vai Mas ter? é um nicho. É um nicho. Mas, Alguém então, pensou e alguém ganhou Por exemplo, dinheiro. 100 pessoas vai procurar fazer o volume. Um vai fazer o diferencial e ele vai se destacar. sim. Dizem que no nosso tempo, né, de criança, quem usava máscara eram os super-heróis, né? Hoje eu fico assustado de andar na rua e ver todo mundo de Hoje máscara. os nossos super-heróis são os enfermeiros, os médicos, esses Outra profissionais que capa, outra você máscara. já falou. E você sabe que essa questão das máscaras, ela também pode, ela tem o benefício, né? Mas eu estou sabendo de uma situação, por exemplo, de que a máscara, ela, em determinados casos, ela não deixa pista de quem está vestindo ela. Sim. Então pode ter, eu fiquei sabendo, não preciso contar a situação em si, mas de uma situação de alguém que passou num banco e houve um problema, que a pessoa acabou não marcando o que ela fez lá e deu uma diferença no caixa e tal, e agora não consegue identificar a pessoa nem foi? pelas câmeras. Então, é uma situação que ninguém previu, né? Que um funcionário do banco poderia ter uma situação... Problemas novos problema também. porque são problemas novos em Eu relação... tenho dificuldade de lembrar da fisionomia de uma pessoa. Então eu ando sofrendo no supermercado porque eu vejo as pessoas de máscara e às vezes a pessoa olha para mim e fala: será que eu conheço essa pessoa? Eu não consigo. Sem a máscara eu já não Identificar. consegui. Imagina agora com máscara. Piorou. É uma pena, nosso programa está chegando na sua reta final e haveria muitas coisas para a gente conversar. E eu criei um jogo, e o Luiz quis estragar meu jogo, mas como a gente, como pastor, tem poucos privilégios, eu vim com o jogo das 5 palavras em 2. O que é isso? Eu vou falar aqui 5 palavras que tem tudo a ver com economia, tudo a ver com o nosso momento, que gera esperança, que gera apoio, e eu vou pedir para eles destacarem 2 dessas 5 ideias. A primeira é isso aqui que nós estamos fazendo, a ideia de desenvolver confiança. No geral, o empresariado, o empregado, quem produz a economia no Brasil, é alguém confiante, alguém que levanta, que vai, que cria, que desenvolve, que vende na faculdade, na porta da escola. Confiança, primeira palavra. Segunda, stay home, ou seja, ficar em casa. Ficar em casa também pode ser um novo padrão de trabalho, de venda, de comércio. Antes as pessoas achavam que quem estava em casa não produzia. E pós-pandemia nós sabemos que será também um novo nicho, uma nova maneira. Terceira palavra, customização. A Associação Brasileira dos Lojistas aposta na ultrapersonalização de atendimento, de entrega, de envolvimento com o seu cliente. Delivery de serviços. Semana passada um amigo meu colocou, questionando, alguém sabe de alguém que pode vir cortar cabelo, fazer barba? Eu tinha, infelizmente, era 200 quilômetros de diferença, onde o meu amigo estava pedindo. Mas eu tinha alguém para indicar, porque a entrega, o delivery vai ser cada dia mais natural. Relacionamento, ou seja, a fronteira do perto. Nós vamos fazer negócios com quem nós conhecemos, com a pessoa que é lembrada, em quais momentos. Quinta palavra, solidariedade. Então, confiança, ficar em casa, customização, delivery, relacionamento, solidariedade. Quais palavras vocês apontam para a economia? Vai lá, Priscila, já levantou com gás ali. Acredito relacionamento. Relacionamento, ele vai ser mais próximo, sim. Eu estava comentando aqui, hoje você vai dar valor naquela pessoa que melhor te atendeu, na procura do que você precisou, que você criou um relacionamento entre você e aquela empresa. Então, assim, e o negativo também é recíproco, né? Quando você não é bem atendido, quando você não recebe aquilo que você precisa, você também fica com o histórico, né? Então, eu acho que o relacionamento ele vai ser mais próximo de acordo com aquilo que você está vivenciando hoje. Priscila, segunda palavra, qual seria? Seria confiança.
A confiança naquilo que você acredita que possa vir. Dentro de uma sociedade que hoje, né, a gente tem muita desconfiança daquilo que se pode fazer, acreditar naquilo que a pessoa vai entregar, mas acho que a confiança é a base do negócio, é a base de um relacionamento, é a base de todas as coisas. Então, se você não confiar, você não vai prosseguir. Então, eu acredito que sejam essas duas palavras. Obrigado. Eu tenho pensado muito nessa palavra solidariedade. A gente tem visto, seja em jornais, revistas, o que for, que depois de uma pós-guerra, depois de uma pós-pandemia, a solidariedade vai ser uma palavra que deve ficar com uma marca muito forte. Por quê? Como disse o Rubens no começo, teremos aqueles mais abastados, que vão sentir menos os efeitos, e teremos com menos recursos. Tá? Então, existe uma tendência da gente se voltar a ajudar essas pessoas. A gente consegue ver aqui na própria Cofam um aumento no número de pessoas necessitadas por cesta básica e tudo mais, e a gente vê, de uma certa forma, uma comoção na sociedade em ajudar. Sim. Já nas primeiras semanas, eu vi no Facebook algumas frases muito bonitas, assim, não vá dormir com fome, me chame no privado se você tiver alguma necessidade. Verdade. E tudo mais. Hoje a gente está vendo um pouco menos. Quero crer que essas pessoas estão sendo atendidas. Hoje de manhã eu vi uma reportagem do pastor Ailton na Rede Notícia. Da Presbiteriana Central. Eles têm um trabalho maravilhoso. Eles estão fazendo um abrigo para as pessoas, né, de rua, exatamente. Eles têm vagas para 100 pessoas. E eles estão com uma lotação de 70 pessoas apenas. Glória a Deus. E o pastor disse o seguinte, que hoje em Americana só fica na rua quem realmente quer. Então, ele não pode obrigar as pessoas. Então, a gente percebe que isso foi rapidamente acolhido. Então, solidariedade a gente está vendo hoje, e eu quero crer que a gente vai ver isso no depois. Amém. Também. A questão do stay home, eu vejo tanto o stay home no sentido de trabalho, quanto no stay home no sentido de lazer. A gente percebe, eu percebo particularmente por mim, eu tinha o costume de sair bastante, e a gente saía com frequência, e hoje nós estamos assim praticamente obrigados a ficar em casa. E você acaba tendo prazer em ficar em casa com a tua família. Então você vai ter o prazer de possivelmente estender isso. Obviamente, quando puder sair, você vai querer sair, amigos, receber amigos. Então a gente está percebendo esse stay home, não no sentido apenas de trabalho. Empresas americanas, isso é muito comum, e aí você já vai ver isso numa economia na empresa, você não vai precisar ter um transporte, um restaurante ou uma mesa para essa pessoa trabalhar, e ela consegue trabalhar com a mesma eficiência e desempenho que ela estivesse na empresa. Não, e mesmo lembrando que pessoas vão estar em casa e nem sempre tem a mesma habilidade de fazer um alimento, de produzir alguma coisa, e você produzir para quem está em casa, né? E só fechando isso, eu imagino, também quero crer que esse deslocamento de muitos executivos e empresários para outros países, apenas para reuniões e tudo mais, com essa experiência que a gente teve, muito provavelmente esse stay home pode até ser uma ferramenta de você fazer reuniões da própria sua casa, sem você ter que levar o custo, sem deslocamento. Exatamente. É uma tendência muito grande. Muitas coisas vão virar rotina. Com um médico amigo meu, vários congressos de medicina, não tem ideia de quando voltam, porque eles trabalhavam em hospitais, então é um grupo, e cada vez mais em casa. E aí essas reuniões, não só de trabalho, como você falou, de confraternização. Obrigado, Luiz. Rubens, suas duas palavras. Bom, uma das coisas que eu já tinha falado aí sobre a customização, né? Que eu acho que também é algo que vai trazer benefícios, né? De você pegar algo talvez mais bruto e trabalhar em cima e colocar um valor agregado, né? E que isso seja um reflexo assim de ganho, né? De você aumentar a valorização do seu produto. Então, mas aí também incluir dentro dessa customização a forma de atendimento, você melhorar, né? A limpeza, certificações das empresas vão ter que... você vai comprar de quem você sabe que tem uma certificação, tanto de saúde, ambiental, exato, né? Porque o mundo hoje também está se virando muito para essa parte ambiental,
né? Principalmente agora, né? Principalmente agora, o pessoal está vendo que a coisa pega. Exato. Né? Se você não faz lição de casa, você vai ter problema. O custo é alto. E o pessoal está vendo que, com a diminuição dos carros nas ruas e tudo mais, a poluição diminuiu, o ambiente Sim. ficou mais agradável, e as doenças, né, decorrentes da poluição reduziram. Então, eles estão vendo que, na prática, isso funciona. Existe um efeito positivo, né? Existe um efeito positivo disso tudo, né? Então, provavelmente, como diz assim, o nosso mundo não será mais o mesmo. Não. Né? Então, eu vejo que isso vai ser um fator assim preponderante e positivo para após esse momento, as pessoas repensarem sobre isso, né? E a outra palavra também seria solidariedade, né? Que Tá valendo. Ele O dono do jogo falou que pode Eu falei repetir. duas, ele já perdeu no meu jogo, porque eu falei duas, ele já está na quarta. Não, então, ao isolamento social, há uma tendência à solidariedade, eu digo assim, repartir o que se tem com os mais necessitados. Cuidados com idosos. Hoje a gente está vendo que as pessoas tinham uma ganância muito grande e não pensava, a própria vida foi deixando a gente muito apático em relação às necessidades das pessoas, porque tudo se virou um negócio. Então, é importante para mim ter um carro tipo X, é importante para mim ter uma casa tipo Y, e a gente vai, e as pessoas vão planejando egoisticamente aquilo que é bom. E estavam perdendo a questão de quanto vale a vida. Exato. E a vida ela tem um valor quando você fala assim, olha, essa enfermidade ou essa pandemia, ela pode me matar, né? E depois começa a ver que você tem que proteger um idoso, que você tem que proteger alguma pessoa que tem alguma comorbidade, né? E você fala assim, nossa, eu agora tenho que levar a compra na casa dos meus pais, dos meus avós, e assim por diante, cada um fazendo a sua parte, tá falando, poxa vida, eu acho que eu não precisava de tudo isso, eu preciso Porque de está coisas... sendo bom poder fazer, né? Está sendo bom, e a Exato. pessoa está sentindo isso como algo positivo para a parte espiritual, interna dela, emocionalmente. Eu acho que quando a gente faz o bem para alguém, você cresce, você tira, parece que as doenças saem do seu corpo e você cria um tipo de imunidade. É um prazer ajudar. É um prazer ajudar, né? É a mesma coisa assim, eu falo assim, quando alguém leva, eu tenho visto assim, nesse mesmo campo, né? Quando você pega, mesmo assim no grupo artístico, você pega alguém que se solidariza ou vai para a África cuidar de umas crianças que tem. Quando a pessoa volta de lá, ela volta totalmente diferente, com conceitos diferentes, porque ela viu a necessidade do ser humano e quanto que ela pode contribuir com aquilo. Então, eu vejo que esses fatores, essa pandemia ela tem esse fator positivo, de mostrar para a gente que a gente pode ser melhor, que a gente pode viver uma vida melhor, que a gente pode valorizar os nossos entes queridos, a nossa família, a gente pode comer na mesa todo mundo junto, ao invés de cada um comer na sala, ou vendo a televisão, ou no seu computador, ou no seu tablet, fazendo negócios ao mesmo tempo. E tem casas que as pessoas são desconhecidas dentro de si, porque chega do trabalho 8, 9 horas da noite, chega já ainda vai ver mais algum recadinho de e-mail, mais alguma coisa do WhatsApp, e os filhos já estão dormindo, quando levanta cedo, um já foi para lá. E as pessoas perderam essa parte relacional, de solidariedade e tudo mais. Então, esse é um aspecto assim, positivo nesse momento para a gente. E como igreja, a gente vê isso também. Não, e mesmo como porque a igreja sempre acreditou e instruiu as pessoas a serem mais família, né? Tanto é que o nome da nossa comunidade é a Comunidade da Família, e a gente tem tentado valorizar esses princípios, né? Como famílias e viver como família, né? E tanto é que essa falta no convívio social da igreja tem feito muita falta para a gente, porque a gente é uma família. Não, e a gente tem visto bons exemplos de economia
que algumas empresas estão dando, que alguns comércios estão dando, exatamente por se solidarizar. Não é só o ganhar, é o saber ganhar, e ganhar distribuindo, repartindo com quem não tem acesso. Eu espero que essa lição fique. O nosso papo de esperança foi tranquilo, porque eu sei que os nossos convidados falaram não apenas de número e não apenas de um sentimento, mas eles falaram porque eles conhecem aquele que é provedor. Eu queria terminar o nosso encontro lembrando de um texto muito interessante que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, quando, após ter profetizado que não ia chover durante 3 anos em Israel, e isso é delicado porque Israel vivia de uma economia agrícola. E o profeta teve que chegar para o rei Acabe e falar, olha, não vai chover por 3 anos. E 3 anos de estiagem representa fome, representa carência. E num dos momentos de vida, diz o verso 2, o capítulo 17, que Deus disse para o profeta Elias, vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Quando você chega no verso 7, diz que depois de algum tempo, o riacho se secou. E não caía chuva em parte alguma da terra, já era uma praga mundial. Mas o que me chama a atenção é que Deus manda o profeta ir para um lugar, e dali pouco tempo seca-se o rio. O profeta era alimentado por corvos que vinham, traziam alimento e bebia desse rio, do rio Querite, do riacho. E o mais interessante é que o riacho secou na vida do profeta, mas o provedor não. O provedor continuou sendo Deus. E logo depois que Deus fala, olha, sai, vai para lá e o rio seca, o verso 8, Deus de novo diz a Elias, e Deus diz, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, e eu dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Deus trabalhou na vida do profeta, primeiro ficando perto de um riachinho, e o riachinho secou. E agora Deus fala, ó, eu estou te levando vai lá para Sarepta, onde está a viúva. Deus não é muito economista de escolher coisas abundantes. Parece que Ele gosta de mostrar a sua grandeza, o seu sustento, o seu cuidado, usando coisas pequenas, como um riachinho de Querite, que pode secar, e uma viúva. Se você não sabe a história do que acontece em Elias com a viúva, vai ler, 1 Reis 17. Porque lá Deus sustentou o profeta, a viúva, o filho da viúva. Essa gente está podendo sonhar e falar de esperança, porque mais do que saber dados ou números, nós conhecemos aquele que de fato é o provedor. Nós queremos que a sua família, que o seu comércio, que a sua empresa, que a sua visão se encha de esperança. Nós temos uma lição de casa para fazer, mas mais do que a lição de economia, nós precisamos desenvolver e aprofundar a relação que temos com esse provedor que pode nos suprir através da vida da viúva ou do riachinho de Querite. E se secar amanhã, Ele vai continuar sendo aquele que nos sustenta. Eu vou pedir para o irmão Rubens orar por nós, orar pela igreja, orar pela sua história, para que a gente realmente continue tendo papos de esperança. Amém. Vamos, como uma das qualidades de Deus que a gente vê é ser um Deus provedor, né? Que em meio a tudo isso que a gente está falando, vendo e comentando fatos reais, né, da economia, que a gente possa entender realmente que Deus é Deus provedor e que Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor continua no trono e o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Que as Tuas mãos estão estendidas sobre essa nação, sobre o mundo, como um Deus de amor, um Deus que é um Deus provedor, supridor, é um Deus que olha para as nossas necessidades e atende ao clamor do seu povo. Nós vimos em meio a tantas situações que o povo de Israel passou, lutas, dificuldades, guerras, e o Senhor permitiu que eles passassem, mas sempre houve
a intervenção do Senhor positivamente na vida desses teus servos, na vida desse povo. E nós hoje somos o Israel de Deus, que estamos aqui vendo toda essa situação, muitas vezes atônitos, porque nós não temos o domínio sobre todas as coisas e a diversidade ela é grande. Mas, Senhor, Tu estás no trono, Tu governas, o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Tudo está na Tua mão, essa pandemia, esse vírus, o Senhor sabe como resolver tudo isso. E a nós cabe orar e confiar no Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo. Se alguém está ansioso, se alguém está passando por uma situação de guerra interior, ou está emotivamente abalado, que o Senhor venha trazer paz nesse momento, que o Senhor venha trazer um momento de sossego, de confiança, que essas pessoas, ó Pai, que participam desse momento conosco, que eles sejam impactados, não pelas estimativas humanas, mas pelaquilo que a Tua palavra nos dá, que é termos segurança num Deus que deu tudo por nós, inclusive o Seu único Filho Jesus. Ó Pai, vem realmente nos abençoar nesta noite, agradecemos pelo privilégio que tivemos aqui de estarmos juntos, mas que cada pessoa que está do outro lado dessas câmaras, eles possam ser ricamente abençoados e confortados pela Tua palavra. Ó Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero agradecer imensamente a sua atenção, agradecer ao Rubão, Priscila, Luiz, Agradecemos. prazer recebê-los. Gente da nossa comunidade, se você gostou desse vídeo, por favor, multiplique o nosso canal, inscreva-se, dá um joinha, comente, passe para outras pessoas que precisam também receber ânimo, inspiração e esperança. Na próxima sexta, com a graça de Deus, nosso assunto será saúde emocional e pós-pandemia. Um time também seleto de pessoas queridas estarão aqui. Venha participar, assista, multiplique. Beijo no seu coração, rica semana, Papo de Esperança.